Olá, pessoal, tudo bem? Agora vamos começar o nosso ponto 6. O ponto 6 é o maior ponto da disciplina. A gente vai estudar os contratos internacionais em espécie e, por isso, ele vai ser dividido em três pontos. A gente não vai estudar 100% dos contratos, mas os mais importantes, pelo menos. Então, ponto 6, contratos internacionais em espécie, parte 1. A gente vai ter a parte 2 e a parte 3. Cartas de intenção, memorandos, protocolos são documentos produzidos durante a fase negocial. Então, antes de você fazer o contrato propriamente dito. Esses documentos, eles podem servir de prova caso exista um conflito entre as partes em virtude do contrato. Então, como eu estava falando aqui, os documentos produzidos durante a fase negocial ainda não vinculam as partes contratualmente, né? Mas são admitidos com base no princípio da autonomia da vontade e da atipicidade pelo direito brasileiro para fins de obrigações de negociação, sigilo e responsabilidade civil. Nesse caso, esses documentos, pessoal, eles servem de prova. Tá? Se admite pela questão da autonomia da vontade das partes, quando há direito disponível, da atipicidade pelo direito brasileiro. O que seria a atipicidade? A atipicidade, pessoal, é o seguinte: particulares, por exemplo, nesse caso aqui seriam empresas, podem celebrar qualquer contrato que não esteja proibido expressamente na lei. Se fosse uma entidade pública no direito administrativo, só poderia celebrar os contratos que são expressos expressamente na lei, né? Então, a doutrina ela diferencia os pré-contratos ou contratos preliminares dos acordos provisórios. Não é a mesma coisa. O acordo provisório eles tem caráter eventual, criando um vínculo obrigacional eventual que somente vigora após o contrato definitivo, né? Então, esse acordo provisório ainda está no comecinho, né? Ainda está uma fase de conversação entre as partes. Agora, o pré-contrato, por sua vez, ele gera uma obrigação de fazer o contrato principal ou definitivo nos termos do artigo 462 do Código Civil Brasileiro. O pré-contrato mais comum, que a maioria das pessoas conhecem, é, por exemplo, quando você compra um imóvel na planta. Geralmente eles ocorrem muito na questão de serviço, né? E aí, quando o imóvel é terminada a construção, aí se faz um contrato definitivo. O pré-contrato, ele já gera determinadas obrigações, né? Para ambas as partes. Responsabilidade pré-contratual ela é limitada pela culpa extracontratual, segundo a responsabilidade aquiliana, em vista da falta de boa-fé e legalidade da parte na negociação contratual. A responsabilidade pré-contratual, pessoal, ela é bastante limitada, ela vai depender da boa-fé das partes, ou no caso da falta de boa-fé, que seria a má-fé, e a falta de lealdade, né? Porque a boa-fé é princípio implícito a qualquer relação contratual. E o que seria responsabilidade aquiliana, né? É a responsabilidade civil sem vínculo contratual, ou seja, não há um contrato entre as partes, e se configura aquiliana no sentido definida pela lex aquilis. Isso aí tem a ver com o direito romano, tá? Em regra geral, pela ocorrência do dano, culpa e nexo de causalidade entre o agente que causou e sofreu o dano. A gente já falou um pouquinho de responsabilidade civil em direito internacional público. A responsabilidade aquiliana é regra subjetiva, ou seja, ela demanda culpa, um dano, e um nexo de causalidade entre o agente que causou o dano e a quem sofreu. Essa culpa é culpa lato sensu, ela envolve o dolo, que é a má-fé, bem como a negligência, a imprudência ou a imperícia, que aí seria a parte de culpa stricto sensu. Principais contratos internacionais de espécie. Aqui são os contratos que a gente vai estudar, né? Primeiramente, o contrato de compra e venda, que é o mais comum no âmbito internacional. Compra e venda de mercadorias, por exemplo. Transferência de tecnologia, que é você transferir o direito de produzir um produto e bem como o know-how para como produzi-lo de uma empresa para outra, né? Agência e distribuição, que são dois contratos muito parecidos, no qual a empresa representa um produto de outra. A diferença é que num contrato, eu sempre confundo, viu? É que num contrato tem que se comprar o produto e no outro recebe um percentual, mas a ideia é a mesma, né?
você representa o produto de outra empresa, ou os produtos de outra empresa, né? Só que em um você compra o produto e no outro recebe um percentual pela venda. Joint venture, que seria uma parceria, né, entre duas empresas, geralmente muito usado na indústria, na construção civil, no qual duas empresas se juntam para realizar uma atividade. Franquia, que é esse aí, todo mundo sabe, né? Existe franquia internacional e como tem, né? McDonald's que o diga. Então, franquia você geralmente se dá na prestação de serviço, mas pode ocorrer em outras áreas também, no qual se representa, né? Representa não, se compra o direito de você e o know-how de você produzir serviços ou produtos de uma empresa maior que dá assistência nesse sentido, né? Inclusive o direito de usar a marca. O transporte internacional, que isso não tem o que dizer, né? Pode ser marítimo, aéreo ou terrestre. Factoring, que pouca gente conhece, factoring em RI, né? Factoring seria você comprar dívidas de outrem, né? Sim, existe esse negócio. É possível fazer um contrato para comprar dívida de outrem, né? Então, a empresa, ela vende, por exemplo, os direitos de receber os créditos dos seus clientes para outra empresa. Isso é factoring. A empresa faz isso para ter caixa e tal. Então, em vez dela receber, quem vai receber é a outra empresa. Inclusive, é muito comum as empresas de cobrança, geralmente são empresas de factoring. E repare, quando geralmente a pessoa tem uma dívida qualquer, passou um determinado tempo, passa para a empresa de cobrança. Mas aquela empresa de cobrança, às vezes, ela já comprou o crédito daquela empresa e ela está só negociando com você. Porque o dinheiro é para ela, ela já pagou a outra, já comprou a tua dívida. E leasing. Leasing também é um contrato pouco conhecido pelas pessoas comuns aqui no Brasil. Inclusive, muita gente nem direito, nem conhece o leasing. Antigamente era até mais usado. Hoje em dia usa principalmente para aquisição de caminhões, esse tipo de coisa. É arrendamento mercantil, é uma mistura de financiamento com aluguel. A gente vai estudar isso. Pessoal, começamos pelo contrato de compra e venda já, né? É o instrumento mais utilizado no comércio internacional, onde comumente se usa o contrato tipo e as cláusulas padrões, como os Incoterms da Câmara de Comércio Internacional, ICC, né? O contrato de comércio internacional mais comum e o tipo de regulamentação mais usado é através do ICC, que percebam, não são normas estatais, mas são normas colocadas por uma Câmara de Comércio Internacional. Além disso, o contrato de compra e venda ele pode ser regido pelo direito interno de algum país ou por algum tratado. Sim, as partes podem escolher normas internas de qualquer país, né? Inclusive que não seja delas, e por algum tratado. Se for tratado, é um citral. A gente vai falar sobre ele, né? O Brasil ratificou a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadorias internacionais, em 1980, denominada UNCITRAL, da sigla em inglês, né? Somente em 2014. Inclusive, tenham cuidado que vocês vão achar vários livros, tanto na biblioteca física quanto a digital, livros mais antigos, dizendo que o Brasil não ratificou o Uncitral. Ratificou sim em 2014, porque tem muito livro dessa disciplina de 2010, 2011, 2012, né? E aí informa que não ratificou, mas ratificou sim. Finalzinho do governo Dilma. A Convenção de Viena sobre compra e venda de internacionais de mercadoria, de 1980, pode ser aplicada em país não ratificante em duas circunstâncias, que aqui eles falavam que, inclusive, poderia ser aplicado no Brasil por conta disso. Agora pode ser porque o Brasil ratificou, né? Não tem mais essa discussão. Então, seria quando esse tratado for escolhido, pelas partes como norma aplicável. Segundo, quando uma das partes for de país que tenha ratificado tal norma. Então, são essas duas circunstâncias. No primeiro caso, havendo direito disponível, as partes podem escolher qualquer norma, inclusive de entidades que não são de direito público, como a ICC, né? E o segundo é se pelo menos uma das partes é de um país que ratificou esse tratado. A UNCITRAL, pessoal, ela não é aplicável à venda de mercadorias para uso pessoal, familiar ou doméstico, vendas em leilão judicial ou extrajudicial, valores mobiliários, como títulos de crédito e moeda,
compras de navio, embarcações, aeronaves e comércio de eletricidade. Ela cabe basicamente para compra e venda de mercadorias para revenda, né? O resto ela não cabe. Questões de consumo, valores mobiliários, que se dizer, pode ser título de crédito, moeda e também ações de bolsa de valores, tá? Para o artigo 23 da UNCITRAL, o contrato de compra e venda está celebrado quando a aceitação da oferta se faz eficaz. E como é que se faz essa aceitação da oferta, né? A gente vai ver diversas formas. Pode ser manifestado por escrito ou verbalmente, não pode ser manifestado através do silêncio. Pode mandar até um zap. Não, geralmente eles mandam por e-mail hoje, né? Falando assim, manda o zap com joinha. Então, a oferta é a proposta de contrato feita à pessoa determinada de forma precisa, designando seu objeto, mercadoria, quantidade e preço. Essa é a oferta. Para o artigo 15 da UNCITRAL, a oferta se torna eficaz quando chega ao destinatário. Então, chegou ao destinatário, ela está eficaz. Aí cabe ao destinatário aceitar ou não a oferta, né? Aceitação seria a declaração ou conduta do destinatário, nos termos do artigo 18 da UNCITRAL, não sendo aceitável o silêncio. Ele precisa se manifestar, nem seja botando um joinha no Zap Zap, né? Como eu disse, pessoal, hoje em dia geralmente faz por e-mail. Se algum de vocês já participou de projetos como o PIX, sabem disso. Obrigações básicas do vendedor para um citral: entregar as mercadorias, a documentação relacionada e transmitir sua propriedade. O que é interessante é que os livros, mesmo que antes do Brasil aderir ao citral, como o tratado é muito importante, eles especificam. Inclusive o livro que a gente estava falando aqui, do Tim Ribeiro Estrela, né, que ele está desatualizado e a última edição foi antes do Brasil ratificar esse tratado, mas eles colocam as principais normas. Obrigações do comprador: pagar o preço das mercadorias e recebê-las conforme a convenção e o contrato. Transferência de risco, né? Caso as partes não estabeleçam quando o risco do negócio é repassado ao comprador, este segue a determinação do artigo 66 e seguinte da UNCITRAL. Então, aí é definido o momento no qual o risco do negócio, né, em relação à mercadoria, passa do vendedor para o comprador. Agora, gente, a gente vai falar de Incoterms, que é International Commercial Terms, em inglês. Foi criado em 1936 pela Câmara de Comércio Internacional, International Chamber of Commerce, ICC, e a versão mais recente data do ano de 2020. Mais ou menos a cada 10 anos eles atualizam, só para resumir isso. Grupos de cláusulas Incoterms, né, dividido em vários grupos. Primeiro, grupo E, que seria uma cláusula ex-works, EXW, determina que as principais obrigações corram por conta do importador da mercadoria. Pronto. Essas cláusulas Incoterms, elas são precisas porque definem um momento que a responsabilidade do vendedor passa para o comprador. E aí depende do tipo de contrato que as partes celebram, né? Nesse caso da ex-works, inclusive tem a sigla, todas elas têm, né? As obrigações corram por conta do importador da mercadoria, ficando para o exportador a obrigação de produzir e disponibilizar o produto na porta da fábrica. Pronto. Nesse caso, o importador manda buscar o produto na porta da fábrica e termina ali a responsabilidade do produtor, né? Do exportador. Que aí lembra um pouco aquela questão que a gente estava falando da Uncitral. Mas, no caso, aí depende do tipo de cláusula Incoterm que as partes utilizarem no contrato. Grupo F de Free, nas quais geralmente o transporte principal é a responsabilidade do importador, ficando o exportador responsável até a saída da mercadoria do país, que pode ser no porto, etc. FCA, Free Carrier, franco transportador, ou seja, até o local designado. Nesse caso, a obrigação é do exportador entregar aquele produto num local designado. FAS, que é Free Along
alongside ship. Essa aqui é bem precisa. Franco ao longo do costado do navio, no porto de embarque designado. Pronto, aqui está dizendo o seguinte. A responsabilidade de quem vendeu a mercadoria vai até o momento dele colocar ali no ladinho do cais, do lado do costado do navio, entendeu? Quando tá com aqueles guindastes e tal, pronto. Vai até ali. Você vê como é precisa essas cláusulas incoterms. FOB, free on board. Nesse caso, a responsabilidade é até colocar dentro do navio. No porto, franco a bordo, né, seria a tradução, e no porto de embarque designado. Ou seja, dentro do navio, não é do lado, é dentro aqui. É a FOB. FOB, inclusive, é uma das mais utilizadas na cláusula. Até, de vez em quando eu até vejo, pronto, dia desse eu comprei uma coisa aqui em casa, aí estava na caixa, FOB. Eu digo, a responsabilidade aqui de quem vendeu a mercadoria foi até colocar dentro do navio. Não foi do ladinho, não. Foi até dentro do navio. Sim, porque de repente pode ocorrer um acidente de colocar do ladinho e colocar dentro do navio, né? Grupo C, de cost ou carriage, na qual o transporte passa para a responsabilidade do exportador, devendo o importador providenciar o desembaraço aduaneiro. Então, CPT, carriage paid to, ou porte pago até o local do destino designado, né? Geralmente vai até o país do importador. CIP, carriage and insurance paid to, porte e seguros pagos até o local designado, essa aqui junto seguro, né? CIF, que também é outra bastante, essa aí é a completita, que seria Cost, Insurance and Freight, custo, seguro e frete no porto de destino designado. Então, nesse caso aqui já está, a CIF é uma das mais completas, né? Porque já está tudo junto, custo, seguro e o frete, tudo completinho, no valor da mercadoria. E CFR, né? Cost and Freight, custo e frete no porto de destino designado, até o porto de destino designado, aí o seguro fica de fora. Grupo D, né, de Delivery, conhecida como cláusula de chegada, determina a responsabilidade do exportador até o país do importador, dando mais responsabilidade ao primeiro. Na D, se dá mais responsabilidade ao quem está exportando. Na C, perceba que é mais para o importador. DAP, né, Delivered at Place, entregue no local, né, no caso lá no destino, né, do importador. DPU, Delivered at Place, Unload, entregue no local desembarcado, que é no local de destino nomeado. E DDP, Delivered Duty Paid, entregue com direitos pagos no local de destino nomeado. Também é outra cláusula, essa aqui das mais completas, né? De acordo com o Sinara Bueno, 2020, inclusive essa Sinara Bueno, ela oferece muitos cursos na internet, se vocês quiserem fazer, sobre essa questão de cláusulas, de embaraço, né? É muito boa. As regras Incoterms de 2020 foram reordenadas para que cada artigo fosse apresentado de forma mais lógica, tanto para o vendedor como para o comprador. As alterações são poucas, tá? As principais mudanças apontadas por Sinara Bueno em 2020 nas cláusulas Incoterms do mesmo ano são: inclusão no FCA de opção para que as partes acordem na emissão de um conhecimento de embarque a bordo, de modo as partes poderem atender aos barcos que exigem o conhecimento, mesmo quando o vendedor não é responsável pelo carregamento do navio. Conhecimento de embarque é uma mistura de nota fiscal e título de crédito. Permite, inclusive, que a mercadoria seja negociada. Então, nesse caso da cláusula FCA, né, se permitiu que as partes acordem a emissão de um conhecimento de embarque, de modo a poder atender aos bancos que exigem o conhecimento, mesmo quando o vendedor não é responsável pelo carregamento do navio.
Segundo, a inclusão no FCA dá a possibilidade de escolha entre 2 lugares de entrega. O estabelecimento do vendedor ou outro lugar, né, como um porto, etc., terminal. E melhoria da cobertura securitária na CIP, pois o seguro tem que ser Institute Clause A e não Institute Clause B do Instituto Carlos Clause LMA e UA. Então, melhorou aqui a questão da cobertura do seguro. Previsão no FCA, DAP, DDP e DPU da possibilidade de uma parte transportar a carga com seus próprios meios de transporte, sem contratar um transportador externo, né, que não havia essa possibilidade. E quinto, alteração na redação dos trechos relativos à alocação de custos entre o vendedor e o comprador, de forma a tornar mais claro quem é responsável pelo quê. O que a gente está trazendo aqui, pessoal, é um resumo dessas cláusulas, mas tem muito mais detalhes. E 6, transformação do DAT, que era anterior em DPU, pois o local de destino hoje em dia não precisa mais ser o terminal. Quer dizer, era DAT e o T era terminal. Detalhamento das obrigações relativas à segurança no transporte e aos custos a ela relativos. Então, essas mudanças para 2020 aperfeiçoaram as cláusulas Incoterms. Contrato de transferência de tecnologia, ele ocorre quando um conhecimento específico é transmitido para outra empresa que o aplicará em sua atividade. Aqui já mudando de contrato, né? Já partindo para o contrato de transferência de tecnologia, ele vai ocorrer, né, quando uma empresa transfere para outra o conhecimento sobre produzir determinada coisa. Direitos que podem ser objeto de transferência de tecnologia. Propriedade industrial do titular registrada no órgão patenteador competente. Direitos não registrados, por exemplo, know-how na prestação de serviços técnicos. Basicamente são esses dois. Então, pessoal, exemplos. Tem contratos de transferência de tecnologia famosos no Brasil. Mais conhecidos, né? Seria, por exemplo, o contrato que a Hyundai, ou Hyundai, como se fala em coreano, de acordo com os colegas coreanos de intercâmbio, ela produziu carros aqui através da Caoa e a Hyundai fornecia a tecnologia para isso, né? O contrato aí durou 10 anos, não houve interesse em renovar, até porque a Caoa teve alguns problemas, etc., que aqui não convém de nomear, vocês podem pesquisar na internet essa questão. Aí, atualmente, a Caoa está trabalhando com a Chery, que é chinesa, mas aí acho que não é mais, não é mais transferência de tecnologia, é joint venture. Aí já é uma parceria direta. Aqui se compra, nesse tipo de contrato, a tecnologia para você produzir o produto. Outra empresa também que fazia muito contrato de transferência de tecnologia era a fábrica de brinquedos Estrelas. Então, ela produzia o direito, comprava o direito e a tecnologia para produzir determinados brinquedos, como bonecas Barbies, né? Hoje em dia, a Mattel, que é a empresa que é a dona dos direitos de produzir as Barbies, ela importa diretamente, geralmente feito da China, as Barbies aqui para o Brasil, né? E outros exemplos, pessoal. Então, a transferência de conhecimento aplicável costuma gerar a cobrança de royalties, né, pelo titular do direito, através do pagamento de um percentual ou preço fixo mensal. Aí as partes negociam. Então, por exemplo, comprei a tecnologia para produzir um carro aqui no Brasil. Vou pagar pelo percentual de carro produzido, eu vou pagar um preço fixo mensal. Do mesmo jeito em relação à boneca. O contrato de transferência de tecnologia que envolva direito de propriedade industrial é chamado de licença. Inclusive, você já deve ter visto, assim, produzido no Brasil sob licença de tal empresa. Seja exclusivo ou não, sendo regulada no Brasil pela Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei Federal 9.279/1996. A transferência de tecnologia é uma mera permissão ou cessão de uso de direitos por um certo período, não é mudança de propriedade. Então, ela tem um prazo, não se muda a propriedade industrial. O INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, na opinião de Tim Ribeiro e Estrela, é muito apegado à legislação anterior e não admite contratos de transferência de tecnologia superior a 5 anos, renovável uma vez,
bem como cláusula de devolução de tecnologia ou abstenção de uso, né? Mas isso tem mudado. Inclusive, a Caoa não renovou com a Hyundai porque a Hyundai não quis. A Hyundai quis fazer os seus próprios carros aqui no Brasil, né? Aliás, foi 2 vezes que a Caoa teve uma situação parecida. A primeira ela fez com a Renault, acho que em anos 90, até o começo dos anos 2000. Aí a Renault também ficou interessada, como o mercado brasileiro de automóveis começou a crescer bastante, a produzir diretamente no Brasil, e agora foi com a Hyundai. No caso da Hyundai, a própria Hyundai não teve, porque a Caoa ficou muito envolvida em alguns escândalos que teve aí, né, com o recurso do BNDES. Podem pesquisar na internet, eu não vou detalhar aqui no vídeo. Persiste ainda a obrigação de registro de transferência no referido órgão, somente sendo aceita pelo Banco Central em via de royalties, após o registro não sendo admitido retroatividade. Então, para mandar os royalties, que seria o valor pago, né, pelo uso da tecnologia estrangeira, tem que registrar antes, senão não tem como enviar legalmente. E legalmente sempre tem, né? Mas legalmente não tem como enviar dinheiro, né, fazer transferência dos valores para o exterior sem registro. O contrato de transferência de tecnologia possui obrigações de dar e fazer, sendo visto como empreitada mista por parte da doutrina ou atípico por outras. Deixa eu explicar isso aqui. Nesse caso, primeiro, a gente já viram a questão de obrigações, né? A obrigação envolvida é a obrigação de dar e fazer. Isso em relação ao contrato de transferência de tecnologia. Por exemplo, esse dar pode ser tanto as plantas, os documentos, né? E fazer, prestar informação. E aí tem o contrato, pode ser classificado como empreitada mista, apesar que eu acho que é forçar a barra, ou contrato atípico. Atípico é quando ele não é previsto na lei, mas ele é permitido porque ele não contraria as normas legais. A Organização Mundial do Comércio, a OMC, regula os contratos indicados através do Acordo TRIPS, que vocês conhecem, né? Que é o Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights. Então, o Acordo TRIPS também versa sobre questão da propriedade intelectual. As operações de transferência de tecnologia devem submeter ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né, superiores a 400 milhões de reais ou representarem pelo menos 20% do mercado brasileiro. Então, o CAD tem que aprovar. O contrato de transferência de tecnologia que envolva pelo menos uma parte brasileira deve considerar alguns aspectos. Primeiro, a legislação de propriedade intelectual, inclusive o Código Civil, a legislação tributária, o Código de Propriedade Industrial, o Tratado OMC-TRIPS, que o Brasil é parte, OMC, Organização Mundial do Comércio, perdão, e a legislação esparsa como o Código de Defesa do Consumidor, bem como a Lei Federal número 4.131, 1962, sobre remessa de capital para o exterior, né? Inclusive, como a gente já falou aqui, só pode mandar pagar os royalties pelo uso da propriedade se o contrato for aceito pelo INPE. As referências, né? Tem a Sinara Buena, que tem um link, né, conhecendo os Incoterms 2020, se quiserem detalhes. Ela dá curso sobre isso, né? O livro do Cretela Neto, que tem aí na Biblioteca Física da SES, 2011. Então, cuidado se falar não citral, tá? E o livro da Andréa Lima Boasson Mota, 2010, tem na Biblioteca Digital. Acho que tem na física também. E esse livro do Tim Ribeiro Estrela, que eu tenho, que eu já falei aqui, ele é muito bom, ele detalha bastante a questão da Uncitral, por exemplo. As cláusulas incoterms que eles citam são bem anteriores, não são nem a de 2010, ou seja, tem duas atrás na frente já. E é só isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.